o Espírito desce como pomba, e quem está em Cristo está ouvindo o Pai dizendo: você é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Aleluia, aleluia. Agora, e a ira do diabo? E a ira do diabo? Então, você tem irmão que adora mandar mensagem me dizendo: pastor, o diabo está furioso. Eu falo: mas qual a novidade? O que tem de novo nisso? O diabo está furioso tem milhares de anos, né? Pelo menos 2000 que ele já foi derrotado. Mas agora, em breve, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Então preste atenção. No dia da ira de Deus, nós chamamos de grande tribulação, nós cremos que, nós aqui cremos assim, ok? Eu sou muito flexível com essa questão, porque essa não é a base da nossa comunhão. A base da nossa comunhão é sempre Cristo, nunca teologia. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então, se você não crê exatamente como nós cremos, não tem problema. Desde que você crê que Ele virá, está de bom tamanho. Então, alguns crentes como nós creem que os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. E os demais crentes que ficarem aqui durante a grande tribulação vão sofrer a ira de Deus? Não. Como serão poupados? Não sei, mas esse não é problema meu, né? Deus é que vai guardar. Mas eu pergunto para você, na grande tribulação, o dragão vai estar irado contra esses crentes que ficarem, sim ou não? Vai perseguir? Vai martirizar? Vai. Eu não quero ficar. Eu quero ser arrebatado. Tem igrejas que creem que todos os salvos serão arrebatados. São chamados de pré-tribulacionistas. Aleluia! Entendeu? Se você crê que todos são arrebatados, eu estou com você também e nós vamos subir junto. O único problema é quem é que o diabo vai perseguir, porque a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 13, que ele vai perseguir. A ira do dragão vai perseguir os descendentes da mulher, não é? Então esses irmãos dizem que vai ser só os judeus que serão perseguidos. Não é isso que o texto diz. Diz também que vai ter igreja, ok? Sendo perseguido. Mas tudo bem, se você é um pré-tribulacionista, estamos juntos. Agora tem muitas igrejas que não creem que vai ter arrebatamento, ok? Não creem nessa coisa de arrebatamento antes da grande tribulação. Então, esses crentes são chamados de pós-tribulacionistas. Eles creem que maneira? Eles creem que a igreja vai estar aqui, todos os crentes que estiverem vivos estarão aqui durante a grande tribulação. Mas não vão sofrer a ira de Deus, amém, irmãos? Mas vão sofrer a ira do dragão, ou seja, vai ter perseguição. E aí, no final da grande tribulação, quando Jesus voltar nas nuvens, aí nesse momento, segundo esses irmãos, é que toda a igreja vai ser arrebatada para encontrar com Ele nos ares. Se você crê assim, está de bom tamanho para mim também, ok? De qualquer forma, estaremos com o Senhor no final. A única discussão é quem vai primeiro, quem vai depois, se vai junto, se não vai. Então, não discuta essas coisas. Não faça disso base de comunhão. Não faça disso bandeira. Nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Quantos dizem amém? Muito bem. Outra pergunta que não quer parar. Devo ter recebido essa semana umas 100 mensagens. Eu vou escolher uma para ler aqui. Pastor, estou tendo muitos pesadelos sobre a vacina. Por quê? Está vendo? Está assistindo alguma coisa que não está te fazendo bem. Quando você fica ouvindo alguma coisa, que ao invés de ir embora para casa, em vez de se sentir cheio de fé, você vai embora para casa cheio de medo, tendo pesadelo, avalie bem o que você anda ouvindo. Ok? Pastor, eu sou livre para ouvir o que eu quiser. Sim, você é livre. Você é livre para comer o que você quiser, mas eu recomendo para você, coma comida boa, saudável, não coma comida estragada. Avalie bem onde é que você está indo comer. Quase estou compreendendo a minha ilustração. Não estou falando de comida natural. Então, aí a pergunta é: o Senhor já pregou sobre essa vacinação? Qual é a opinião da igreja sobre isso? Então, eu falei aqui, não sei que dia que eu falei que eu vou vacinar.
Mas os irmãos ficaram tão bravos comigo. Me mandaram mensagens tão mal criadas. Parece que eu caí da fé. Parece que eu virei um apóstata. Agora vacinar ou não vacinar virou uma questão de fé na cabeça de alguns crentes. Não faça disso bandeira também. Defenda a liberdade. A liberdade é importante para nós. Nós precisamos de ser livre para pregar o evangelho. Então liberdade para nós é um valor inegociável. Vacina não, vacina quem quiser. Você não quer, não vacina. Se você quer vacina, eu vou vacinar. Eu quero é da Pfizer, não, eu quero é da Oxford, não, eu quero é Coronavac, aleluia. Vacina. Escolhe qual que você achar melhor. Mas vai ter muitas outras ainda que vão chegar, vai ter dezenas e dezenas. Eu vi uma reportagem dizendo que vai ter até vacina spray. Vai só fazer um spray na boca e já vai estar imunizado. Eu prefiro essa do que injeção. Eu tenho um problema com injeção, acho injeção um negócio. Então, olha para cá. Pastor, mas essa vacina não é a marca da besta? Eu tenho uma vacina aqui que deixou uma marca. Qual que é essa vacina? Varíola? Tem certeza? Eu sou tão besta que eu não sei qual que é a marca que está aqui. Então eu sou a besta marcada, mas não tem a marca da besta. Olha para cá. Presta atenção. A Bíblia fala da marca da besta, sim ou não? Vai acontecer, sim ou não? Vai. Agora eu pergunto para você. A Bíblia diz que quem receber a marca não tem mais salvação. Qual que é o único pecado que Jesus disse que não tem perdão, nem nessa vida, nem na próxima? Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste atenção, a marca da besta vai ter um componente de blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, quem receber não tem salvação. Eu pergunto para você, você vai blasfemar contra o Espírito Santo? Não. A Bíblia fala que o anticristo, ou a besta, vai fazer uma imagem e vai exigir que todo mundo se curve e adore essa imagem. Está escrito, Apocalipse capítulo 13, é um capítulo importante da Bíblia. Eu pergunto a você, já apareceu essa estátua? Tem alguém obrigando alguém a adorar aqui? Não, então ainda não chegou o tempo, tá bom? Então essa vacina ainda não está relacionada com fé. A marca da besta vai estar relacionada com a fé. E eu digo para você, se você é filho de Deus, você não vai se curvar diante de uma imagem do diabo. Vai se curvar? É uma coisa interessante a respeito dos chamados crentes desviados. Eu sei que tem gente que já passou por aqui e nunca nasceu de novo. Mas tem gente que passou por aqui e nasceu de novo, só não ficou por alguma razão. E é chamado de desviado. Mas você pode ver, ele não adora imagem, ele não participa de reuniões aí para invocação, nada disso. Por quê? Porque dentro dele tem alguém falando para ele, isso não é de Deus, não vá. Ainda que às vezes não esteja aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então se você vê uma imagem, já viram aquelas imagens? Né, que tem muito em religiões afro, né, umas imagens de um bode, né? Cara de bode com rabo, né? Vermelho, já viram aquilo? Um crente se curva diante daquilo? Nunca, já chega repreendendo, está amarrado, sai daqui em nome de Jesus. É verdade ou não é? E aí você está preocupado com vacina. Então essa vacina não é a marca da besta, tá bom? Outra coisa, pastor, essa vacina não foi testada o suficiente. Bom, isso é um problema que não é meu, você que tem que decidir. Se você acha que a vacina não é segura, você é livre para decidir se vai ou não vacinar. Mas não faça disso questão de fé. Está me ouvindo? Não vou batizar. Batizar não. Vacinar. Não vou vacinar porque eu acho que ela não foi testada o suficiente. Bom, para mim é um bom argumento. Se você não quer por causa disso, eu respeito. Ok? Mas não me venha com essa conversa de que é a marca, e se eu receber, aí eu posso perder minha salvação, e o governo vai me controlar através de coisas que estão dentro da vacina. Olha, eu até acredito que vai chegar a esse ponto, mas não tem essa tecnologia ainda. Chip líquido não tem ainda.
Se você viu em algum lugar, é conversa, é fake, tá bom? A vacina tem um componente que vai mudar o DNA. Ou seja, você vai largar de ser o que você é para ser outra coisa. Vai virar o quê? Não sei. Então, eu penso que nós não precisamos de ter uma posição sobre isso. Basta você entender o que está fazendo. E cada um é livre, mas cada um é livre para não julgar o outro. Já leu lá em Romanos 14? Lá o problema era a comida sacrificada a ídolos. Entendeu o que eu estou dizendo? Paulo diz, se você é fraco na fé, não coma. Mas se a sua fé te permite, coma. Fique em paz. Os irmãos são fracos ou fortes na fé? É forte. Aleluia. Vamos fazer um teste com você então. Você está vindo na rua, sexta-feira à noite, tem um despachozinho ali na esquina. Farofa, galinha preta, cachaça. Aí você está com a fome lascada. Você come? Come nada. Vai querer me enganar agora? Come nada, você passa para o outro lado da rua. Está amarrado em nome de Jesus, não sei o que você já vai, você não vai comer. Seu vizinho passou num concurso federal, mora do lado do seu apartamento, ele te convidou para uma festa, aí chegou lá, você chegou na casa do vizinho, todo mundo de branco, aí você fala, ih, daqui a pouco, ele fala, gente, queria agradecer aqui a minha entidade, porque me abençoou para eu passar, e todo esse alimento que está aqui, nós já oferecemos para ela. Aí você pede licença e vai embora? Ou você come mané pelado? Senhor, é o seguinte, o senhor pode, a salada é do diabo, a picanha eu consagro agora. A salada pode lhe deixar. Olha, então não seja muito rápido para responder as coisas, ok? Nós não somos tão fortes na fé assim, nós não comemos isso, entendeu? E ainda tem mais, se você comer, você vai ser denunciado aqui na igreja. Pastor, eu encontrei um irmão ajoelhado na frente do despacho, e estava bebendo a cachaça. Você escapa da exclusão? Pastor, eu vi o irmão aí, saiu no Instagram, que ele estava numa reunião, onde estava lá invocando a entidade, estava lá o irmão no meio. Então, vai ter gente para te julgar? Vai. Vivemos um tempo de muito julgamento e condenação, mas que não seja você um desses, ok? Você possa, em paz, respeitar a consciência uns dos outros. Quantos dizem amém? Agora, Paulo disse, se o seu irmão fica escandalizado, não beba essa cachaça. Se você sabe que os irmãos vão ficar chateados de ver você comendo aquela galinha preta, não coma. Entendeu? E fique em paz. Por que isso está na Bíblia? Porque essa coisa de comida consagrada é desde aquela época. Naquela época, toda carne que se vendia no açougue era carne de animais que tinham sido sacrificados num templo de ídolo. Então, diferentemente dos judeus, né, que eles sacrificavam e depois colocava fogo, os ídolos pagãos, né, os deuses gregos, né, Baco, Afrodite, Diana, etc., esses deuses eram adorados também com sacrifícios. E funcionava da seguinte maneira: tinha era uma sala, e o teto da sala era uma grelha. E o sacerdote sacrificava, cortava, né, o pescoço do animal em cima. E você sabe, jorra muito sangue. Os adoradores ficavam embaixo para receber o banho de sangue. Isso era adoração. Diana é um demônio. Está me ouvindo? Igualzinho tem as entidades hoje. Você conhece? Tinha também naquela época. Eram demônios. As pessoas ficavam possessas ali.
Só que o animal foi sacrificado, o que fazer com ele agora? Então eles pegavam a carne e vendiam para o açougue. E as pessoas então compravam. Só que crente não comia carne naquela época. Ou se comia era só daquela criada em casa. Só galinha e cordeiro de casa. Não é? Por quê? Porque era consagrada a ídolo. Paulo disse, não é a comida que te recomenda diante de Deus. Jesus também disse, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai. Porque o que sai procede do coração. O que entra pela boca não tem poder de contaminar o seu coração. Ok? Então, não valorize demasiadamente as coisas exteriores. Elas têm algum valor? Tem. Mas não exagere nisso. É importante que você esteja vestido apropriadamente? Sim, é importante, mas não é isso que te faz aceitável diante de Deus. Ah, eu estou vestido hoje desse jeito, Deus vai me ouvir. Não, não é a sua roupa, é o sangue do Cordeiro. Mas se você estiver seminu no culto, não é que Deus não vai te ouvir, mas os irmãos vão te ver. Esse que é o problema. Ah, eu não tenho nada a ver com os irmãos. Tem sim, nós temos muito a ver uns com os outros. Entendeu? Nós somos uma família. Então nós nos importamos uns com os outros, quando dizem amém. Então, se você tem um comportamento, uma indumentária, um cabelo, alguma coisa que é muito extravagante para um lado, a família pode achar estranho, então você deve se conter. Mas se você está num ambiente onde todo mundo tem alargador de orelha, fique em paz, põe o seu alargador de orelha. Entendeu? Mas você vem aqui na videira, todo mundo aqui, nem brinco usa os homens? Ou uso eu não estou vendo? Ou só uso durante a semana? Entendeu? Aí você vai se sentir desconfortável. Mas as coisas exteriores não têm tanto poder, porque não são elas que nos aprovam diante de Deus. Amém? Mas é o que procede de dentro, a fé. Quando dizem amém? Quantos estão comigo nessa manhã? Onde é o endereço, irmão? Onde é o endereço? T7 aqui, chegando na T2. O irmão está dizendo que no açougue dele a carne é consagrada desde o caminhão quando chega. Você nem tem que orar na hora da comida, que a carne já chega. Aleluia. Eu acho que irmão compra de irmão. Mas tem gente que não gosta que eu falo isso, né? Jó 36:11. Jó 36:11. Glória a Deus pela sua vida. Eu ainda estou no mesmo espírito da passagem de ano. Porque eu demoro um pouco para mudar os ciclos, né? Então eu ainda estou com o mesmo encargo da passagem de ano. Um pouco antes eu comecei a pregar aqui na semana da virada. Nós ministramos a respeito de fé. E eu quero continuar hoje falando ainda a respeito de fé. E no domingo que vem, eu quero ministrar uma palavra aos irmãos sobre o que é importante no começo de um novo ciclo. O que é mais importante no começo ou num recomeço. Você sabe, alguns irmãos me mandaram mensagem dizendo: pastor, essa expressão que vocês colocaram, o primeiro ano do quarto ciclo, me disseram, ficou muito confuso, a gente não sabe o que significa isso. E é verdade, muitos não sabem, não entenderam o que a gente queria dizer com isso, mas eu vou dizer para você em outras palavras: 2021 é um ano de recomeço. É uma maneira fácil de você lembrar. 2021 é um ano de recomeço. E o que é mais importante no recomeço? Domingo que vem eu vou compartilhar com você. Muito importante que você esteja atento. Mas hoje eu queria ainda, nesse espírito de ano novo, ontem eu estava orando e o Senhor falou comigo esse versículo. Eu vou começar apenas contando para você que o Espírito falou comigo, e não é só para mim. Quando o Espírito fala para mim, é para você, na verdade, que Ele está querendo falar também. E o Senhor me disse: se ouvirem e o servirem,
acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Olha a promessa de Deus. Quantos aqui ouvem o Senhor? Por que você está aqui? Porque você quer ouvir o Senhor. Quantos querem ouvir o Senhor? O texto diz, se você ouvir o Senhor e você servir o Senhor, servir essencialmente é adorar. Adorar. Quantos amam adorar o Senhor aqui? Olha o que o texto diz, se você ouve o Senhor e se você o adora, você vai ter os dias futuros, seus dias serão de felicidade e os seus anos serão de delícia. Olha para cá, anos abençoados esperam você. Tem expectativas de dias felizes. Deus tem planejado dias bons para você. Amém? Muito importante. Por quê? Porque o diabo às vezes vem trazendo pensamentos e crenças que produzem essa angústia e esse medo. Então essa irmã está tendo pesadelos, por quê? Porque ela pensa que ela está sujeita a todas as calamidades do mundo. Não, você é filho, você é especial aos olhos de Deus, você é menina dos olhos de Deus. Deus tem sim tratamento diferenciado para você. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você é filho, você está na família, está me ouvindo? E porque é filho, o Pai preparou para você dias felizes e anos de delícias. Quantos querem isso? Esse ano vai ser um ano de delícia, sim. Dias de felicidade, sim. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter dias de luta? Mas serão dias felizes, porque no meio da luta o Senhor vai te dar vitória. Ah, quer dizer que eu não vou passar por tribulação? Não disse isso. Eu disse apenas que no meio da tribulação você vai ter um canto de vitória ao Senhor. No meio da noite você vai cantar um novo cântico na presença do Senhor. E aí, embora o choro possa vir ao anoitecer, quando o dia amanhecer, a alegria virá encontrar você. Essa é a promessa do Senhor para nós. Amém? Esses dias, uma pessoa me ligou e precisando muito de conversar, eu disse, vamos conversar aqui pelo telefone mesmo. E ela chorando muito, mal conseguia falar, e vivendo tempos de depressão, muita angústia, por causa de coisas que ela estava vivendo. Mas aí, num certo momento, ela fez aquela pergunta que muitos fazem. Eu quero começar com essa pergunta. Pastor, o que eu fiz de errado? Me diz, o que eu fiz de errado? Eu disse para ela, o que eu digo para você também agora. A melhor pergunta não é o que eu fiz de errado. A melhor pergunta é, em que eu criei errado? Onde a minha fé estava equivocada? Por quê? Porque os meus comportamentos são resultados da minha crença. Você crê, e aí a sua fé vai se transformar depois em comportamentos. Então, ficar preocupado com o comportamento em si, é claro, no primeiro momento é importante mudar o que você está fazendo errado, mas se não mudar a crença que produz o comportamento, ele vai voltar novamente. Então é preciso mudar a crença. E às vezes, qual é a crença equivocada ainda que alguns têm? É a crença de que Deus só vai ouvir você se você primeiro for suficientemente santo, se você primeiro for suficientemente bom, se você primeiro cumprir o padrão de toda a palavra, então Deus vai te ouvir. E essa é uma crença equivocada. Vai produzir em você o quê? Desespero. Porque quanto mais você se esforça, mais distante você se vê de cumprir o padrão. Está me entendendo o que eu estou dizendo? É uma crença equivocada. Alguém me mandou um áudio essa semana, e muito precioso, porque é uma irmãzinha que estava conversando com a outra irmã, mas de uma outra igreja. E ela gravou e mandou para mim, agradecendo, porque ela entendeu aqui na videira a mensagem do Evangelho da Graça. E ela então perguntou para a amiga, que também é crente, escuta, você tem certeza de salvação? E a outra falou, como assim? Claro que não. Ninguém pode saber se é salvo ou não. Pode ser que você seja salvo hoje e não seja amanhã. Ninguém sabe se cumpriu ou não todas as coisas da palavra. Pode ser que tenha muita coisa errada na sua vida, você está indo para o inferno. Não tem jeito de saber, só no dia do julgamento. Eu pergunto a você, esse crente vai viver angustiado, sim ou não? Vai entrar em depressão eventualmente? Pode vir a entrar em depressão.
Ou então vai se tornar um crente hipócrita. O que é o crente hipócrita? É aquele que na cara dura diz que cumpre tudo que a Bíblia diz. Na minha vida não tem nada de errado. Eu faço tudo que a lei diz para eu fazer. Eu cumpro os mandamentos. Mentira, ninguém cumpriu e ninguém cumpre. Talvez cumpra do seu ponto de vista, mas para ser aceito por Deus, o seu ponto de vista não serve. Tem que ser aceito do ponto de vista divino. E quando Deus olha, meu filho, Deus vê tudo, o recôndito, o escondido, o mais oculto. Então, homem nenhum é capaz de satisfazer o padrão de Deus. Por isso que Cristo veio, porque Ele cumpriu o padrão de Deus no nosso lugar. E Ele agora se tornou esse transporte celestial. Para usar uma ilustração bem infantil, mas é como um ônibus. Você agora foi colocado dentro dele. E como Ele está indo para a glória, o seu destino é a glória. Se você fosse confiar em si mesmo, a resposta certa seria dessa irmãzinha. Mas glória a Deus pela outra irmã da videira do lado, que explicou para ela: não, você recebeu de graça, você não recebeu porque você mereceu, também você vai continuar sendo salva de graça, porque aquele que começou a obra é poderoso para terminá-la. Por isso você pode dizer que você é salvo e o seu destino é a glória. Pergunto a você: esse crente com essa fé vai ter uma vida cheia de segurança e alegria, sim ou não? Vai ter paz no seu dia a dia? Claro. Por quê? Porque a crença dele está correta. Amém? A crença está correta. Agora, eu estou falando de salvação. Mas nós passamos por muitos tipos de luta, por muitas dificuldades. E quando isso acontece, você tem que entender o seguinte: a fé é a moeda do céu. Tudo que Deus faz depende unicamente de fé. Fé. Ok? Nós falamos muito de graça, mas nós temos que... Aí alguém me falou: pastor, você não acha que você fala muito de graça? Você tem que equilibrar a palavra. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer que eu pregue sobre a lei, porque ele acha que a lei equilibra a graça. A lei não equilibra a graça, porque a lei, meu amigo, é de outra natureza. É óleo e água, não se mistura. Sabe o que equilibra a graça? A fé. Por isso as coisas de Deus são sempre pela graça mediante a fé. Sempre. A salvação é de graça mediante a fé. Tudo que Deus te dá, Ele vai te dar do mesmo jeito que te deu a salvação. A maior bênção que um homem pode receber é a salvação. E como é que você recebeu a salvação? De graça, por causa da fé. Hoje, como é que você vai receber a bênção de Deus, né, da prosperidade? De graça, mediante a fé. A bênção da saúde, de graça, mediante a fé. Entende? A fé é o equilíbrio. A fé é a apropriação. Entendeu? Mas a fé, preste atenção, o diabo age baseado em sensações. A fé não precisa de ver nem de sentir nada. Está me ouvindo? Você apenas crê. Pastor, mas eu estou sentindo ainda. Então, não é que você vai negar o que você está sentindo, ok? Você vai dizer: ah, não estou sentindo. Não, você está sentindo, mas você vai ficar com o que a palavra de Deus diz. Está me ouvindo? Se o diabo consegue trazer você para o mundo dos sentidos, ele tem vitória sobre você. Mas se você permanece na esfera da fé, o diabo é derrotado imediatamente. Por quê? Porque você não espera sentir coisa alguma. Você não tem que dizer: ah, eu sinto que eu sou salvo. Você tem que sentir que é salvo? Hein? Você sente que é salvo todo dia? Não, tem dia que você não sente coisa alguma. Tem dia que você sente um êxtase. Tem dia que te vem uma alegria, você quer sair pulando. Tem dia que você não está no louvor, você está num gozo maravilhoso. Mas tem dia também que você não está sentindo nada. Eu pergunto para você: a sua vida mudou porque os seus sentimentos variaram? Não, você continua sendo salvo, porque você é salvo pela fé. Amém, irmãos? Então, a fé não depende de sentir e também não depende de ver. Não depende de ver. Você pode e deve abrir a sua boca e declarar a promessa de Deus, independente do que você está vendo. Ignore, na verdade, até se for necessário, o que você está vendo. Porque nós não vivemos com base na aparência das coisas.
Paulo diz, aquilo que é visível é passageiro, mas nós vivemos com base naquilo que Deus diz. Entende o que eu estou dizendo? Aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando eu fico com o que a palavra de Deus diz, mesmo que no momento eu não esteja vendo, esta é a realidade. Realidade. Mas como é que a fé, ela se expressa? Então, não há complicação. Muitos irmãos, eles têm receio quando ouvem falar a respeito de fé, porque fé soa para eles como uma coisa meio louca, de fazer coisas extravagantes, absurdas. Essa é a maneira como às vezes o diabo produz crenças erradas em nós. Entende? Porque nós ouvimos falar de irmãos que queriam ter fé e fizeram coisas estranhas. E você fala, eu não quero fazer nada estranho. Mas é porque não é a fé da palavra, não é a fé bíblica. Ok? A fé bíblica você não tem que fazer nada. A fé bíblica você tem apenas de falar. A maneira de expressar fé na palavra de Deus é falando. Pegue sua Bíblia, Marcos capítulo 11, verso 22. Olha o que a palavra de Deus diz. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele o que, meus irmãos? Eu estou lendo uma outra versão. Coloca para mim RC. Chama-se Revista e Corrigida. Está clicado? Olha o que está dizendo. Vou ler de novo. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, então tem que falar, não pode ficar em silêncio. Tem muitos irmãos que dizem, eu creio, mas eu creio para mim mesmo. Eu creio no meu coração só. Não resolve crer só no coração. Tem que falar. Pastor, mas eu não quero que as pessoas ouçam. Olha para cá. Você não tem que falar para ninguém ouvir. Quem tem que ouvir é só Deus. Ok? Se você está junto de pessoas que não creem, que são incrédulas, eu até digo para você, não fale perto delas. Não jogue pérolas a porcos. Não fale de coisas preciosas para quem não é capaz de receber. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Preste atenção. Você não tem que falar perto de ninguém. Mas se quem está perto de você for um irmão que tem a mesma fé que você, aí você pode falar para ele. Você pode dizer para ele, falar, irmão, eu creio, tenho crido que o Senhor já fez, está fazendo isso. E deixe que o outro diga amém. Porque se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, então preste atenção. Se é um irmão, você pode dizer, mas se até para o irmão você não quer falar, ok? Não tem problema. Entre para o seu quarto, liga o som bem alto para ninguém te ouvir, eu já fiz isso, e fale, mas não fique em silêncio. Fale na presença de Deus. Profetize, declare, não fique em silêncio. Então, nesse começo de ano, dizem os entendidos que essa semana é a semana em que as resoluções das pessoas já foram quase todas esquecidas. Então, esse é o período crítico daqueles que fizeram um montão de promessas para esse ano, ok? Preste atenção, você não tem que fazer promessa nenhuma para esse ano, você tem apenas que manter a fé. Eu creio, Deus está movendo. Então, enquanto outros estão olhando para trás, enquanto outros estão desistindo, eu não preciso desistir, porque aquele que fez a promessa é fiel. E como nós lemos hoje aqui, nenhuma das suas promessas cai por terra. Amém, meu querido? Então, se você crê na palavra, você tem que abrir a sua boca e dizer, porque em verdade vos digo, qualquer que disser uma vez a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, segunda vez, tudo que disser, terceira vez, será feito. 3 vezes fala de dizer, uma única vez falou de crer. Por quê? Por que só uma vez falou de crer? 3 vezes menciona dizer. Por quê? Porque a sua fé, ela se expressa e é alimentada pelas suas palavras. Suas palavras.
Ok? Agora, faça as suas palavras a palavra de Deus. Não é a sua palavra que realmente tem poder, é a palavra de Deus. Pegue a promessa da palavra do Senhor, é para você, porque tantas quantas são as suas promessas, tantas tem Ele nela o sim. Ou seja, Deus já respondeu como sim. Na nova aliança não tem mais o não para a promessa. Se é promessa, já tem o sim. Você não tem que perguntar se é a vontade de Deus, porque já tem o sim. Se está escrito. Se está escrito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso é muito importante. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades esse ano em Cristo Jesus. Então você pode declarar: eu sou suprido, eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, também tem me abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Eu já sou abençoado. Onde eu coloco a minha mão prospera, onde eu coloco o meu pé o Senhor me dá por herança. Eu sou canal de bênção, onde eu chego a bênção de Deus chega junto. Amém? Pastor, mas ainda tem tanta coisa na minha vida que preciso mudar. Então não é uma questão do que você é, nem é uma questão do que você faz, é uma questão do que você fala. Isso tem algo mais simples do que isso. Essa é a graça de Deus. Quer dizer então que qualquer um pode receber? Qualquer um pode receber. E é isso que deixa o religioso tão angustiado. Por quê? Porque ele acha que primeiro tem que cumprir um montão de condições, né? Mas ele nunca sabe quando termina essas condições. Por isso nunca recebe o milagre de Deus. Mas você pode ver o milagre do Senhor acontecendo na sua vida já. E eu declaro em nome de Jesus, há pessoas que estão aqui que já estão recebendo. Mas preste atenção, todos já receberam. Só que às vezes há uma distância entre o momento da concepção do milagre e o momento que o bebê nasce. O bebê é concebido, mas 9 meses depois é que ele nasce. Então, às vezes, tem milagres que têm um tempo de gestação maior do que os outros. Vale a pena esperar no Senhor. Esperar como? Continuando, confessando. Entende? O Senhor é comigo. Mas pastor, o meu negócio quebrou. Às vezes Deus permite isso acontecer porque Ele vai fazer algo maior na sua vida ainda. Dizem que um homem, um náufrago, né? Seu navio afundou, ele sobreviveu numa ilha. E ele ali ficou tentando, né, esperando alguém vir para salvá-lo. Ninguém via. Ele orou a Deus, falou: Senhor, me dá graça para eu fazer um abrigo para eu morar. E Deus deu para ele sabedoria, e ele pegou os materiais disponíveis ali naquela ilha, e fez uma cabana, uma choupana, né, de madeira ali, com palha, e ele estava abrigado dos elementos, e ele ficou contente com a bênção de Deus. Mas Deus tinha algo maior para ele. Um belo dia, ele saiu para pescar, e de repente, armou uma chuva, e caiu um raio em cima da cabana. E a cabana começou a pegar fogo, e ele ajoelhou na praia, e falou: Senhor, essa era a bênção que eu tinha, o lugar que eu fiz, foi destruído. Enquanto ele estava lamentando, apareceu um navio na praia, e resgatou ele. Quando ele entrou no navio, perguntou para o capitão: como é que o senhor soube que eu estava aqui precisando de ajuda? O capitão falou: não, a gente não sabia, mas como a gente viu um sinal de fogo e fumaça, a gente pensou, é alguém que pode estar precisando. Às vezes, a aparente perda é só a chave para algo maior que Deus tem para você. É só aparente. Está me ouvindo? Não ande a sua fé baseada na circunstância. Lembra daquele corinho antigo? Não olhe a circunstância. Lembra, não conhece esse corinho? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Ok, ninguém conhece. Apenas aprenda a verdade. A sua fé não é baseada em circunstâncias. Então muitos irmãos vêm atrás de mim: pastor, como é que você me explica? Você crê que Deus cura, mas o fulano morreu.
Sim, você sabe, todos vão morrer um dia, né? A não ser aqueles que forem arrebatados, todos vão morrer um dia. Então, eu não explico. Ah, mas você então não pode pregar que Deus quer curar todos. Presta atenção, eu não prego baseado na experiência de ninguém. Eu prego só o que está escrito. Eu não conheço a pessoa que morreu. Eu não sei como é que era a vida dela, não sei como é que era a fé dela, eu não sei nada dela. Não estou autorizado a julgá-la. Eu não julgo ninguém. Entendeu o que eu estou dizendo? Julgo só a mim mesmo. Por isso, na hora de crer, eu creio no que está escrito, e não nas muitas experiências das pessoas. Porque um é curado, o outro não. Como é que você explica isso? Eu não explico, porque a pregação é a mesma. Uns creem e são salvos, outros não são salvos. Então, você não tem que olhar ao seu derredor e ficar tentando basear no que está acontecendo com outros. Você é especial aos olhos de Deus. Está me ouvindo? Você é especial. Pastor, mesmo com todas as minhas falhas, sim, você é especial porque você é filho. Não é por causa dos seus méritos, não é por causa do seu merecimento, é só porque você se tornou filho. Então, confissão é fundamental. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, o texto diz, eu criei, 2 Coríntios 4, 13, Paulo diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Presta atenção, a primeira coisa que o texto diz, é que fé é um espírito. Está me ouvindo? Fé é um espírito, isso significa que é contagioso. Se você anda com pessoas que têm fé, você ganha fé também. Você ganha medida de fé. Quando você vem para uma reunião e você ouve a palavra, e é uma palavra de fé, essa fé contagia o seu coração. Você passa a crer por coisas maiores, porque fé é um espírito. Isso significa que incredulidade também é um espírito. E se você também, ao seu derredor, se permite pessoas o tempo inteiro falando palavras de morte, palavras negativas, palavras de incredulidade, isso acaba te contagiando também. Então é preciso falar palavras de vida o tempo inteiro uns aos outros. Nunca fale nada para condenar nem você e nem ninguém. Tire condenação do seu vocabulário. Amém? Você não tem mais que julgar ninguém, nem a você e nem a ninguém. Coloque todos debaixo do favor e da graça de Deus. Fale em termos de fé, fale em termos da bondade de Deus, ok? Eu criei, por isso falei. Quando você fala, você está exercitando fé. Não existe algo mais simples do que isso. Quando você fala, você exercita fé. A sua fé é liberada com as suas palavras. Ah, pastor, mas tem aí fora uma religião da confissão positiva. Então a videira dessa heresia da confissão positiva. Presta atenção, o diabo sempre cria uma imitação para produzir uma intimidação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os crentes que são mais antigos aqui, você já viu alguma profecia que não era mais do que uma profetada alguma vez em sua vida? Quantos já viram? Aí você vê uma profecia da carne, uma vez, duas vezes, três vezes, e ao seu derredor tem aquele tanto de profecia fora do padrão. Qual que é a sua conclusão com o tempo? Isso não é de Deus. Então profecia está fora da minha vida. Mas a Bíblia fala, não rejeite profecia. A Bíblia fala que todos nós podemos profetizar. Então profecia é de Deus. Mas qual que é a maneira que o diabo intimida você? Ele coloca perto de você exageros, desequilíbrios, enganos. E aí você perde um canal para ouvir de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Prosperidade. Quantos creem que prosperidade é de Deus? Eu creio. Agora, tem igrejas que são desequilibradas nisso? Tem. Tem igrejas que no culto tira 7 ofertas. Cada oferta com um valor. Então começa com 10 mil. Aí que vai vir à frente agora os de 10 mil. Aí depois os de 5 mil. E vai caindo até chegar a oferta mínima, que é 10 reais. Quando é o último, nem tem apelo. Ele fala, os outros que sobraram, vem aqui na frente. Alguém quer ficar por último? Você não quer. Você quer ficar entre os que estão melhores. Não é? E o que acontece? Isso produz na igreja um espírito ruim. Você não está ofertando mais por amor, você está ofertando um tipo de uma apresentação social da igreja.
Entende? Aí você vai numa igreja assim, você fica com o coração fechado, você fala, puxa, que coisa ruim isso. E aí você passa a acreditar que a palavra da prosperidade é ruim. Que Deus quer é pobreza mesmo para alguns. Por quê? O diabo usou o extremo, o exagero, para intimidar você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mesma coisa acontece com a questão de confessar, declarar a palavra. Tem irmão que é exagerado nisso. No sentido de que ele acredita que é ele que tem poder. Porque o que ensina a nova era? Que não importa em que você crê, é a sua fé que faz o milagre. É isso que eles dizem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então eles dizem, se você crê que essa cadeira vai te curar, se você crê o suficiente, você vai ser curado. Mas isso é mentira. Cadeiras não curam ninguém. Isso não é o ensino da Bíblia. Entendeu? Não basta crer. O mais importante é em quem você crê. Quem vai fazer o milagre não é a sua fé. Quem vai fazer o milagre é o Senhor Jesus na sua vida. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Está me ouvindo? Então, muitos acreditam no final das contas que é a própria palavra dele que tem o poder. Não, que tem poder é a fé. Que tem poder é a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Mas essa palavra tem que estar na sua boca. Você tem que liberar essa palavra para a fé fluir. Por isso, tenha o hábito de orar a palavra. É uma coisa difícil de ensinar. Aliás, é fácil de ensinar. O difícil é os irmãos continuar fazendo, né? Que é confessar a palavra. Pega um trecho, pega um versículo, pega uma promessa. É aquilo que você está precisando? Então essa é a provisão de Deus para você. Abre a sua boca, fale. Mesmo que alguém contradiga, fale. Mesmo que a circunstância pareça também contradizer e ir contra você, fale. Fale para a circunstância, fale para a montanha, fale para o vento. O Senhor falou para o vento, falou para o mar e falou até para a figueira. E a figueira secou. Então nós devemos falar também para as circunstâncias. Contar para ela o que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus fez isso. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque algumas pessoas às vezes me ouvem, e como eles vêm desse ambiente, cuidado quando alguém te falar da confissão da palavra, então, aí eles ficam achando que é algum ensino da nova era. Não é, é ensino bíblico. Eu criei, por isso falei. O Senhor Jesus também fez confissão antes de fazer o milagre. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro está lá em João, capítulo 11, verso 25. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o que o Senhor diz antes? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma confissão. Pergunto para você, Jesus já tinha morrido e ressuscitado aqui? Sim ou não? Não. Então, ele não tinha visto isso acontecer ainda, porque Jesus, quando estava aqui, ele estava aqui como um homem, como eu, como você, cheio do Espírito, mas como homem. Mas olha para cá, ele não tinha morrido e ressuscitado ainda, e no entanto ele se levanta e diz o quê? Eu sou a ressurreição. Mesmo que você ainda não viu, mesmo que eu mesmo ainda não entrei na morte e voltei, eu estou te contando antes o que eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. E tendo dito isso, ele faz o quê? Ele vai até o túmulo e chama Lázaro de volta. Por quê? Porque ele é a ressurreição. Veja, se o próprio Senhor Jesus fez isso, imagine eu e você. Então é preciso declarar essas coisas de vez em quando. Você está sendo confrontado pelo diabo, você tem que dizer, eu sou nova criação. E eu recebi autoridade para pisar serpente e escorpião. Ah, mas quem é você? Presta atenção, mesmo que ninguém veja quem é você, mesmo que ninguém saiba quem é você, aqueles fariseus olhando para Jesus não iam saber nunca que ele é a ressurreição e a vida, mas ele era. E ele fez o quê? Falou. Uma segunda ocasião, lá em João, capítulo 9. João 9, a palavra do Senhor diz, verso 5. A Bíblia fala que o Senhor e os discípulos encontraram um cego na beira do caminho, você conhece a história? Os discípulos perguntaram, né, quem tinha pecado, se era o cego, se eram os pais do cego, para ele nascer cego. E o Senhor falou, nada disso, isso está aqui para que nele se manifeste a glória de Deus. Aí o Senhor faz o quê? Antes de curar o cego, o Senhor faz uma confissão.
o Senhor diz: enquanto estou no mundo, o que ele diz? Eu sou a luz do mundo. O cego estava em trevas, porque o cego não vê luz nenhuma. Então o cego estava em trevas. Mas agora o Senhor está prestes a abrir os olhos dele, para ele ver a luz. Mas antes de fazer isso, o Senhor faz o quê? Uma confissão: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, fez o lodo com saliva e aplicou nos olhos do cego. E falou: vai agora lavar no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Enviado é o próprio Cristo, ele é o enviado. Vai se lavar lá no tanque. E o cego foi, se lavou e voltou vendo. Presta atenção, o Senhor Jesus, ele fez a confissão. Se ele fez a confissão, nós temos que fazer continuamente também. Qual que é a confissão que você faz diante do desafio de liderar? Qual a confissão que você faz quando você tem um desafio no seu trabalho? Qual a confissão que você faz diante de uma resistência, de uma oposição do diabo? Qual que é a postura? Para mim nada dá certo. Já tentei de todo jeito, não sei o que eu fiz de errado. Essa confissão é de fé? Não. É isso que o Senhor fala? Não. Você tem que falar outra coisa. Tem que dizer outra coisa. Eu sou filho. Eu fui gerado. E o meu pai é rei. Se o meu pai é rei, eu sou da realeza. E eu agora estou sentado com ele nos lugares celestiais, acima de todo o principado. Por quê? Porque eu sou filho, eu nasci de novo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Quando você faz a confissão, isso não é confissão positiva. Confissão positiva é você ficar dizendo: eu sou bom, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou maravilhoso. Não, a confissão da palavra não é você simplesmente. É o que Cristo fez em você. É o que Cristo é em você. É aquilo que você se tornou por causa da obra do Calvário. Há um poder espiritual nisso. Entende? Quando você, sabe, tem aqueles dias que o diabo quer te dizer que é o dia que você está mais longe de Deus. É o dia que você pecou, perdeu a paciência, você de alguma maneira errou, e você está se sentindo tão condenado. Pois esse é o dia que você deveria abrir a boca e confessar mais. Porque o dia que você menos merece, é o dia que tem mais graça disponível para você. Mas é o dia que você precisa de crer mais, porque você não vai sentir. Você não vai sentir coisa alguma. Mas tem irmãos que acham que o dia mais poderoso é o dia que ele está aqui no louvor e sente um arrepio. Aí ele fala: agora eu vou fazer uma confissão e vai liberar poder. Eu vou dizer, tem poder também nisso, mas tem uma ocasião que tem mais poder. É aquele dia, quando o diabo usa a boca de alguém para te lembrar todos os seus defeitos. Você fica abatido e fica pensando: Deus vai ouvir alguém como eu? É nessa hora que você tem que abrir a boca e falar. Entendeu o que eu estou dizendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu estou debaixo da superabundante graça de Deus. Deus vai fazer coisas extraordinárias agora, porque não é porque eu mereço, é porque eu estou debaixo desse favor. O mundo não entende, é loucura, essa mensagem é totalmente louca. O que eu estou te dizendo é completamente louco. Isso vai contra tudo que é ensinado pelos púlpitos aí afora. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, o dia que você achar que está no vale, Deus é o Deus dos vales. Está me ouvindo? O dia que você achar que está numa caverna, Deus é o Deus que vai tirar você da caverna. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lembra que bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. E você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Se o Senhor Jesus confessou a palavra, confesse também. Pastor, mas às vezes as pessoas ficam nervosas. É verdade, tem gente que não suporta ouvir quando você fala a palavra. Vamos ler um versículo lá em Isaías. Isaías 45, verso 24. De mim se dirá. Olha o que o texto está dizendo. O Senhor está dizendo que chegaria o tempo, e esse tempo já chegou. É o tempo da graça, da igreja. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força.
Diga, só no Senhor há justiça. Que justiça é essa? É a justiça da fé. É a justiça da fé. Não é a justiça da lei, não é a justiça das boas obras, não é a justiça que você mesmo conquista pelo bom comportamento. É a justiça da fé. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu agora seja feito o quê, meus irmãos? Justiça de Deus. Olha o que o texto diz. De mim se dirá. É preciso dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Quando vier uma acusação do diabo, eu sou justiça de Deus em Cristo. Muitos pensamentos vêm na sua cabeça. Não importa, o que importa é o que você fala. A fé é liberada na hora que você fala. Portanto, não fale coisas que vêm na sua cabeça, que estão fora da palavra. Se cale. Às vezes vem pensamentos de condenação. Você não é nada, você é um fracasso. Daqui um dia todos vão descobrir o fracasso que você é. O diabo falou na sua mente, mas ele nunca fala você, ele sempre fala eu sou um fracasso, eu não sou nada. Entendeu? Veio o pensamento, o que você tem que fazer? Abre a sua boca e fala a palavra. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E o amor dele é mais forte do que a morte. O amor dele fez ele descer do céu e vir à terra. Morreu por mim e desceu ao inferno. Este é o amor que não encontra limite. Eu sou o amado. Então, o pensamento do diabo veio. Mas quando eu abri a boca, eu concordei com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Tem uma atitude de trono. Qual que é a grande diferença entre a nova aliança e a velha aliança? Vou te dizer, entre as muitas que eu já contei para você aqui, uma diferença fundamental é que a velha aliança fazia o homem servo. A nova aliança faz de você filho. Qual que é a diferença entre servo e filho? Servos fazem, filhos recebem, filhos falam. Por que filhos falam? Eu acabei de te contar aqui qual que é a lógica da nova aliança. Presta atenção, das muitas confissões do Novo Testamento, eu diria que talvez a principal que você tem que fazer constantemente é essa: eu fui feito filho de Deus. Por quê? Isso tem uma série de implicações. E eu acabei de falar uma para você agora. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? É Deus. Então você é o quê? Jesus disse, sois todos deuses. Sois filhos do Altíssimo. Quem é filho do Altíssimo pode ser pequeníssimo. Você não é tão alto quanto ele. Mas digo para você, você é filho daquele que é muito grande. Mas o seu pai não é só Deus, ele também é o rei, diz a Bíblia. E porque ele é rei, quem é filho do rei é o quê? É servo? É plebeu? Não, quem é filho do rei é da realeza também. O Senhor Jesus é chamado de Rei dos Reis. Por que ele é Rei dos Reis? Porque ele é um rei que governa sobre todos os reis. Alguém fala, pastor, esses reis aí são os reinos deste mundo. Essa é uma interpretação, mas a mais verdadeira é essa, é que você foi feito rei e sacerdote. E como agora o Senhor Jesus é o seu rei, o Senhor tornou-se Rei dos Reis. O diabo na Bíblia é chamado de Senhor das moscas. Faraó é o Senhor dos escravos. Beuzebu é o rei das moscas. Mas o Senhor Jesus não fez de você escravo, fez de você livre. E você não foi feito uma mosca, você foi feito filho. Então ele se tornou agora, você se tornou também rei como ele. Ele é Rei dos Reis. Esse é o reino de Deus. Muito bem, se você foi feito rei, isso significa que você está sentado no trono. Tem um trono que é seu. Não, pastor, eu não estou no trono, estou aqui sentado aqui no banco aqui da videira. Isso é o que você vê. O que você não vê é que é eterno. Tem um trono preparado para você. Nós vamos sentar para julgar Satanás e os seus demônios.
Está me ouvindo? Nós vamos julgar tudo, porque você ganhou essa autoridade. Lá em Hebreus, vamos ler esse texto lá em Hebreus, já estou encerrando. Hebreus 11, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. O Senhor se assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Presta atenção, o Senhor Jesus, depois de terminar a obra, ele assentou-se. Está me ouvindo? E nós, Efésios 2,6 diz que nós também estamos assentados com Ele, porque nós estamos nele. A posição dele é a nossa posição também. Isso nos coloca então numa posição de trono. Olha para cá, qual que é a diferença então? No Velho Testamento, na lei, você era feito um servo. Servos são aceitos se fizerem a obra. Mas no Novo Testamento você é feito filho, filho do rei. E você agora está sentado com ele. Reis não fazem, reis mandam fazer. Está entendendo? Servos fazem, reis falam. O rei não desce do trono para poder fazer o serviço, ele manda fazer. Por isso, você recebeu essa autoridade de liberar fé pela palavra. Nós não temos autoridade sobre as pessoas, não temos. Mas o Senhor Jesus, lá em Lucas, disse: eis aí que vos dê autoridade. Autoridade para quê? Pisar serpentes e... Então presta atenção, você pode falar agora para a circunstância. Você pode falar para o diabo, pode falar para os demônios, pode falar para a figueira, pode falar para o vento, pode falar para o mar. Você pode falar para mudar as circunstâncias. Por quê? Porque você está na nova aliança. Na nova aliança você não tem que fazer, você apenas fala. Está me ouvindo? É por isso lá em Romanos 10, projeto por gentileza, Romanos 10, verso 4, diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça ou as obras decorrentes da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim faz o que, meus irmãos? Então, no verso 5, diz o que? Obras da lei. A lei é feita de obras, mas a justiça da fé apenas faz o que? Diz. Apenas fala. A lei tenta fazer, a graça fala. Por isso, nunca acrescente o fazer na equação da fé. É isso que produz confusão. A equação é creia e fale. Mas alguns irmãos gostam de usar o texto de Tiago para dizer: mas a fé sem obras é morta. Aí ele acrescenta o fazer. Aí ele diz: é crer, falar e fazer. E é aí que mora o problema. Quantos pastores já não sujaram o nome do Evangelho com essa equação? Eu creio que o Senhor vai nos dar esse prédio. Mas nós não temos dinheiro nenhum. Mas Ele vai nos dar. Eu creio e estou falando. Essa é a fé do Novo Testamento? Sim ou não? Mas aí ele resolve colocar mais um ponto. Se eu creio, vou fazer alguma coisa. Vou fazer o seguinte: eu vou lá, vou fazer uma proposta de pagar, e no dia do pagamento eu vou ter o dinheiro. O que acontece? Ele vai lá, faz a proposta, no dia do pagamento o dinheiro não está lá. E aí o irmãozinho que vê isso acontecendo fica com medo de ter fé. Ele fala: se o pastor não conseguiu ter fé, eu estou perdido. O problema todo é que ele acrescentou um tópico a mais na equação. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso pode ser sério, pode trazer até morte. Então, tem um irmãozinho que é diabético, não pode ficar sem tomar insulina. Aí, eu digo: creia na cura, confesse a cura. Mas aí alguém vem e acrescenta algo. Não, mas se você crê, então faz algo. Para de tomar o remédio. O que pode acontecer com ele? Pode morrer. E aí o que acontece com os irmãos que veem essa cena? Cada vez que ouve falar de fé, fica com medo.
Ai, fé é uma coisa muito perigosa. Esse é um ensino muito perigoso. É perigoso porque acrescentaram um ponto que não está na palavra. Eu criei, por isso falei. A justiça do Velho Testamento envolvia fazer, mas a do Novo Testamento é apenas falar. Falar. Pastor, mas eu vou ficar falando até se cumprir? Exatamente. É assim que nós temos feito aqui na Videira. Eu sempre aviso para os irmãos antes de acontecer. Sempre aviso antes de acontecer. Então, quando fomos comprar esse prédio aqui, eu não saí por aí fazendo nenhuma loucura. Eu apenas criei e falei. E durante 2 anos, eu falava todo dia. E muitas vezes eu parei meu carro aqui na esquina, aqui no sinaleiro, ficava do outro lado, dizendo, visualizando, esse lugar é de Deus, já estou vendo o anjo de Deus aqui. Aí eu passei a entrar no estacionamento, os guardas começaram a achar que eu era algum ladrão vigiando eles, e me proibiram de entrar. Mas não faz diferença, porque não é o lugar que você confessa, é para quem você confessa. E o que acontece? No tempo certo, o milagre do Senhor veio. E nós estamos aqui hoje. Entende? O que eu fiz? Nada. Eu só criei e falei. Falei, repeti. Teve irmão que achou que eu estava exagerando? Teve gente que falou, pastor, larga de sonhar grande, esse prédio é grande demais para nós. Ele é tão grande que nem nos cabe mais. Aqui não cabe nem a nossa reunião de líderes mais. Não cabe, simplesmente. Vou ter que ampliar esse prédio. Vou fazer uma galeria aqui. Eu falei que eu aviso antes de fazer. Vou fazer uma galeria, vou passar para pelo menos 7.000 lugares aqui. Vou fazer. Ok? Vou fazer escada rolante. Vou falar que eu sou metido. Porque agora nós estamos com elevador nos prédios, né? Eu não quero elevador, eu quero escada rolante. Aí você fala, mas você está exagerando. Estou nada. Presta atenção, creia e fale. Eu estou falando para você, porque na hora que acontecer, você vai dizer, o pastor falou isso mesmo. Porque eu apenas creio e falo. Mas eu não vou sair daqui a pouco para ir num banco, pegar um empréstimo que eu não posso pagar. Eu não vou sair por aí fazendo nenhuma loucura. Nada disso, eu vou apenas falar, até o bebê nascer. Porque é Deus que vai fazer. Aí quando Ele fizer, não foi obra nenhuma minha. Eu não fiz nada, Ele fez tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aliás, por falar nisso, eu não vou falar mais de valores para os irmãos, porque os detratores são muitos e ficam me perseguindo. Mas eu quero dizer para você que a nossa oferta das primícias foi maior do que do ano passado. Não foi pouco não, foi bem maior. Bem maior. Por que eu faço questão de dizer isso? Bom, se você está aqui na Videira há mais de um ano, você sabe quanto foi o ano passado? Não precisa se publicar na internet. Olha para cá. Foi muito maior. Sabe por que é importante eu dizer isso? Porque os acusadores, os condenadores, eles querem, na verdade, contaminar você. Mas isso mostrou que a nossa igreja tem um coração firmado na palavra, focado na palavra, e que sabe discernir onde tem vida e onde tem morte. Quem fala e tem vida e quem fala e tem morte. Quem fala libera fé e quem fala só libera incredulidade. Os irmãos souberam discernir. Eu louvo a Deus pela sua vida. Entende? É a maneira como o Senhor confirma também. Se não houver quem fale, o milagre não vai acontecer. Deixa eu encerrar com você, lendo lá em Ezequiel 37. Pegue sua Bíblia. Ezequiel 37. Olha o que diz. Falar também é profetizar. Verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O que isso representa? Qualquer coisa aparentemente impossível. Esse vale de ossos secos pode ser uma doença crônica. Esse vale de ossos secos pode ser uma dívida muito grande que parece impagável. Mas o Senhor manda você falar para o vale de ossos secos. Verso 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O Senhor te pergunta também hoje: esse casamento pode reviver? Pode voltar? Essa empresa tem salvação? Posso sair dessa dívida?
Tem jeito para mim? Tem jeito para você? O Senhor está perguntando para o profeta. A resposta do Senhor é: profetiza, profetiza. Verso 4, disse-me ele, profetiza, abre a boca, e profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção, se Ezequiel dissesse para o Senhor: não vou ficar falando com osso seco, não vou falar não, o milagre teria acontecido, irmãos? Presta atenção, é assim em toda a Bíblia, você pode ir olhar. Se não tiver alguém que fale, as próprias pedras vão clamar, mas alguém vai falar. Todo milagre é precedido de alguém que falou. Todo milagre. Olha na história de Israel. Todo milagre. Então, para que os vales de ossos secos seja transformado num exército grandioso, o profeta teve que abrir a boca. Olha para cá. Não é uma questão de crer em mim, nem de crer em si mesmo. É de crer no poder de Deus, no favor imerecido, na justiça da fé. Profetiza para o seu vale de ossos secos. O que para você parece impossível hoje? Ah, pastor, para mim não tem mais jeito, eu acho que eu não vou casar mais. Esse é o vale de ossos secos? Abre a boca, profetiza. O Senhor vai dar vida num lugar que você nunca imaginaria. E agora mesmo Ele já está providenciando arranjos divinos para você. Ah, pastor, não tem jeito, eu queria fazer esse concurso, mas quem sou eu? Profetiza para o vale de ossos secos. Ah, pastor, tem que ter uma peixada de um político. Profetiza, você vai ver o Senhor fazer. Ah, meu casamento não tem mais jeito, meu marido, minha mulher foi embora, saiu de casa, disse que não volta nunca mais. É um vale de ossos secos, parece impossível, mas o Senhor fala o quê? Profetiza, abre a boca, é meu marido e vai voltar para casa. Eu falo contra o espírito de separação, contra o espírito de divórcio. Eu falo contra ele e digo: haja vida na minha casa. Eu declaro para você hoje: haverá vida na sua casa também. Em nome de Jesus, no ano que vem, por esse tempo, você vai estar vivendo outra história. Outra história. Ah, pastor, eu não tenho filho, não sou capaz de ter filho, que já tentei de tudo. Esse é o seu vale de ossos secos. O Senhor é aquele que faz a mulher estéril ser mãe de muitos filhos. Deus ama a família, Deus ama gerar, e vai gerar também através de você. É o seu vale de ossos secos. Qual que é a ordem do Senhor? Profeta, profetiza. Quantos são profetas do Senhor aqui? Nós todos somos. Na nova aliança, todos nós podemos profetizar. Qual profecia? Falar a promessa, falar o que a Bíblia diz. Mas pastor, eu já estou falando há muito tempo, parece que nada acontece. Não desista, filho, não pare. Deixa eu ler ainda mais um texto com você para encerrar. Marcos 4, verso 26. Jesus conta a parábola. Ele diz: o reino de Deus é como um homem que lançasse a semente à terra. O que é a semente, meus irmãos? O que é a semente? O reino de Deus é o homem falando a palavra, lançando a semente. O que é a terra? É o coração. É o homem lançando a semente no coração. Esse é o reino de Deus. E o que esse homem vai fazer depois que ele fala? O que ele faz, irmãos? Olha o que diz. E depois ele dorme e levanta, de noite e de dia. Dorme de novo e levanta, de noite e de dia. Até que um belo dia, a semente germina. E ele nem sabe como aconteceu isso. Muita gente fica querendo saber o como das coisas. Não se preocupe com o como, deixa por conta de Deus. Não haverá impossíveis para aquele que crê. Jesus disse: se é possível, tudo é possível ao que crê. É tempo de levantar a voz e declarar: tudo é possível ao que crê. Não há promessa que não se cumpra, mas é preciso dizer. Agora, quantas vezes ele dormiu e acordou, dormiu e acordou? O texto não diz. Só fala que ele dormiu e acordou, dormiu e acordou. Ou seja, ele continuou vivendo a vida dele normalmente.
dormindo, acordando, indo trabalhar, almoçando, jantando, dormindo e acordando. E um belo dia, a semente que ele estava lançando e ele estava confessando, germinou. Ele nem sabe como, mas o texto explica. O texto diz assim: a terra por si mesma frutifica. É por si mesmo. É pelo poder de Deus. E o texto fala: primeiro é a erva, ou seja, é o broto. Depois é a espiga. E por fim, o grão cheio na espiga. O que o Senhor está dizendo aqui? Que tem milagre que é gradual. Você começou a confessar a respeito da sua vida financeira. Tá bom, não chegou ainda onde você quer, mas já aumentou? Avançou? Continua falando, continua confessando. Pastor, eu tenho orado pelo meu casamento, mas o meu marido ainda não é aquele homem de Deus que eu ainda sonhei. Tudo bem, mas o seu marido já avançou. Ele já está se dispondo até a vir no culto com você. Continue confessando a palavra. Mas tem muita pessoa, tem gente que não tem sabedoria. Não, eu só quero o emprego se for com o salário que eu estou confessando. Não, entra pela porta que está aberta. Primeiro é a erva. Se essa é a erva, vou pegar. Daqui a pouco a erva vai virar uma espiga, e depois vai ser a espiga dourada, cheia de grãos. Entra pela porta. E tem mulher que diz isso: não, eu só quero meu marido de volta se for transformado. Não, mas Deus vai transformar ele, é do seu lado. Aceita ele de volta. Mas pastor, ele não converteu ainda, mas é seu marido, o lugar dele é na sua casa. Está me ouvindo? Mas eu quero ele transformado. Então continue crendo. Vai dormir e acorda, continua crendo e confessando. Vai dormir e acorda, sem você saber como. Um belo dia, a semente vai germinar. E repentinamente ele vai ser transformado. E não haverá retorno para ele. Quantos dizem amém? Não há impossíveis. Mas olha o verso 25. É interessante que antes do Senhor contar a parábola, ele faz uma advertência muito séria. Olha o que ele diz: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Em outras palavras, tudo aquilo que você tem buscado já é seu. Você não ora, presta atenção, tem irmão que acredita assim: se eu tiver fé, tempo suficiente, o que eu creio vai aparecer, surgir. Não. O que você crê já é realidade aos olhos de Deus. Está me ouvindo? Já é realidade. Quando você crê que já tem, mais se lhe dará. Mas quando você não crê que tem, nem o que você tem, até o que você julga ter, diz a Bíblia, é removido. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Um dia, encontrei uma irmãzinha aqui na porta, uns 20 anos de idade, tinha acabado de dar à luz, estava com um bebê, devia ter 1 mês o bebê, 2 meses, e ela estava tão triste, porque a mãe e a sogra pularam para dentro da casa dela. A mãe e a sogra se julgam doutoras em criação de filho, e aí não deixava ela fazer nada. Essa menina de 20 anos, mal saiu das fraldas, não dá conta de cuidar desse bebê. E as duas viraram, só faziam o que elas queriam. E a menina estava chateada: pastor, o que eu faço? Eu falei: quanto mais você crê que é mãe, mais mãe você vai ser. Quanto menos você crê, até o que você tem vai ser tirado. Você é mãe, você crê nisso? Ela falou: eu creio. Então vai embora confessando e declarando para sua mãe e para sua sogra: eu sou mãe. Alguém fala: pastor, mas eu tenho que fazer isso? Às vezes tem. Porque tem mãe que não acredita que é capaz de criar o filho. Acabou de nascer o menino, ela fica em pânico, não dou conta. Essa hora ela precisa saber que ela já é. Deus não daria um filho para quem não é. Ela já é. Ela tem que crer que é. Quanto mais ela crê, mais ela vai ser. Quanto menos crê, até o que tem é removido. É o que o Senhor está dizendo. O que eu digo para os pastores que entram aqui? Tem pastor que quer ser humilde. Ele foi ordenado, mas ele fala: não, pastor Luiz fala que eu sou pastor, mas eu quero ser apenas um irmão. Quanto menos você diz que é pastor, menos pastor você é.
quanto mais você diz, eu sou mestre na palavra e eu ensino, e quando eu abro a minha boca, Deus fala através de mim, mais Deus fala através de você. Eu digo constantemente, vem ouvir a palavra, porque daqui vai sair um rio de água viva para você. Alguém fala, mas isso é muito arrogante. Presta atenção, você não tem que ser humilde. Humildade não é rejeitar a posição. Humildade não é negar que você é quando você é. Jesus nunca negou que ele era o Filho de Deus, porque ele era o Filho de Deus, mas ele era manso e humilde, mas era o Filho, era o Messias, o Filho de Davi. O que você é, você é. Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, eu sou justiça de Deus. Mas eu, estou falando de mim agora, também sou pastor e sou mestre na palavra. E o Senhor me dá luz na palavra. Quando eu abro a Bíblia, a luz se manifesta. E quando eu chego para falar para você, a vida de Deus se espalha. É arrogância? Não é arrogância, é o que eu sou, é o que Deus me fez. E quanto mais eu digo que eu sou, mais eu tenho. Mas aquele que nega, que quer ter uma aparência, humildade, negando aquilo que ele é em Cristo, ele desonra o Senhor e perde o que tem recebido. É tempo de posicionar. Abre a boca. Primeiro vai ser a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Quantos querem ver o milagre na sua vida? Esse é um ano de milagre. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Erga suas mãos para o Pai. Qual que é o seu vale de ossos secos, filho? Fala para os ossos agora. Faz como Ezequiel, vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Você não tem que sentir. Você não tem que ter nenhum calafrio especial. Você tem apenas de continuar falando. Não desista de falar. Não fale qualquer coisa que lhe vier à mente. Fale a palavra. Fale a palavra. Declare a palavra. Pai, eu oro nessa hora, ó Deus, pelos teus filhos. Ó Senhor Deus, dá a cada um dos teus filhos hoje espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, eu sei que todos, de uma forma ou de outra, tem sido testado na fé. Todos têm passado por uma área ou outra em que a sua fé tem sido requerida. Pai, eu oro hoje que os teus filhos entendam e liberem fé para que os teus milagres se manifestem entre nós nesses dias. Em nome de Jesus. Casamentos restaurados, filhos, cônjuges transformados. Pai, eu oro hoje, aquela dívida que parecia impagável, que tem sido alvo de acusação, ó Deus, o milagre está às portas, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo homem, pela mulher, que tem estado estéril, ó Deus, ministro fecundidade sobre a sua vida. Ó Deus bendito, casamentos que pareciam destruídos, sem vida nenhuma, ó Deus, manifesta hoje vida, que haja um rio de vida brotando no meio do relacionamento, no meio dessa casa, segundo a fé que os teus filhos têm manifestado. Pai, nós cremos em Ti, descansamos em Ti, que os teus milagres estão sendo gestados nessa hora, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu creio e declaro que eu sou filho de Deus, e eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado. Diga: como filho, eu falo, eu ordeno. Diga: já não estou na lei, não sou servo. Servos fazem, filhos falam, e eu libero a minha fé hoje, declarando, profetizando, proclamando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Diga: eu creio, o meu milagre está às portas, em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu vizinho, fala para ele: irmão, não pare de confessar, não pare de testemunhar. Tem uma semana abençoada, debaixo dos milagres do Senhor, em nome de Jesus.